Está começando mais um Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha querida, meu querido, estamos de volta. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um episódio do Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Crédito Capital. E hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial, com a Gabi da Good Visuals, que é uma das startups residentes nossas aqui, que ela já vai contar um pouquinho o que ela faz aqui, qual que é a solução que ela entrega aqui. Mas eu vou te dizer, é uma guria assim muito bacana, assim, muito, ela tem uns insights muito legais, assim, ela já veio aqui dentro desse estúdio, olhando, tocando algumas coisas, falando que é a guria que entende muito sobre design e tudo mais. Aí eu vou deixar a Gabi se apresentar para nós. Gabi, muito bom que você está aqui conosco, seja muito bem-vinda, e agradecer também a audiência de todo mundo que está nos acompanhando aqui. Quem que é a Gabriela Krieger que está aqui conosco? Quem que é a Gabi? Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, essa oportunidade de estar aqui apresentando tanto a mim quanto ao estúdio, né, as soluções que a gente traz. E você comentou que eu cheguei encostando nas coisas, né? Eu acho que é um pouquinho mal de arquiteto. Arquiteto entra nos lugares já olhando para cima, assim, passando a mão em tudo. É característico nosso. E a gente não consegue perder esse costume. Apesar de hoje não trabalhar como arquiteta, não exercer a profissão, essa mania a gente Tá na veia, não né? perde. Tá um pouco na veia, porque a gente quer saber que material, como é que foi instalado, que encostar, né? Encostar, ver com a mão. A gente gosta de ver com a mão. Mas hoje eu estou por trás do estúdio Good Visuals, onde é um estúdio basicamente de modelagem 3D. Trabalho com modelagens em softwares, em plataformas 3D, e a partir disso a gente consegue tirar imagens e vídeos de coisas que ainda não existem. Então pensa, por exemplo, hoje aqui a gente está vivendo um grande polo, um monopólio da construção civil. A gente tem muitos lançamentos imobiliários na nossa região. Todos eles têm uma imagem de como vai ficar essa nova incorporação, tem um vídeo passando por dentro de um apartamento, mas esse lugar ele ainda não existe, né? Ele não foi construído, ou ele está sendo construído. Como é que eu te mostro uma coisa que ainda não existe? Então, a gente faz isso em 3D, na verdade. Eu modelo esses edifícios em 3D, simulo uma câmera, um dia de sol, e faço essas captações de imagem de algo que ainda não está lá. E eu sei, assim, que a Gabriela Krieger, que tá aqui com a gente, ela vai muito além só de fazer essas modelagens aí, né? Tem toda uma trajetória, já teve como, acho que presidente, que é o termo que vocês chamam do BNI, né? Sim. Que aí é um grande grupo de relacionamento e negócios, né? Que também faz chegar a isso aí. Gabi, conta pra nós um pouquinho dessa tua trajetória também aí, até chegar hoje no estúdio. Aí a gente está falando de jornada empreendedora, né? Que até então, não sei se alguém já sabia, mas eu fui professora de inglês durante muitos anos. Dei aula por 12 anos de inglês, lecionando. Eu digo que eu dava aula para crianças de 4 a 80 anos. A gente tinha essa faixa etária de alunos. Mas saindo disso, optando por abrir o próprio estúdio, né? Começando a empreender, tendo o básico conhecimento da faculdade, a experiência que colegas têm, o que a gente faz? A gente busca associação comercial, grupos de jovens empreendedores. Então, durante muito tempo participei do ASIC Jovem aqui na ASIC. Depois de um tempo, me apresentaram o BNI, que é essa grande rede de empresários, onde ali o maior objetivo é, de fato, fazer negócios, conectar pessoas, mas o maior objetivo é fomentar negócios fechados em grande escala. E existe essa possibilidade, que hoje eu usufruo muito bem, de conexões globais, porque é um grupo que hoje existe em mais de 70 países. Então, eu consigo acessar membros ou possíveis clientes através da plataforma do BNI. Então, para mim, fez muito sentido entrar e continuar, né? Hoje estou como presidente da 10ª gestão da equipe Capital do Oeste. Vou seguir até setembro, se eu não me engano. Aí troca a gestão, aí eu repasso. Aí passa o bastão, deixa pro próximo. Deixa pro próximo, né? Isso é natural, isso é natural. Com Eu certeza. acho que é algo que é muito interessante. Isso é um pouco de liderança, né? De já ir Sim. formando novas pessoas e abrir caminho também para outras pessoas, né?
Ô, Gabi, mas eu queria que você apresentasse para nós um pouquinho aí qual que é a solução que vocês entregam hoje enquanto startup. E aí, parabenizar todo o resultado que vocês vêm adquirindo e construindo ao longo desse tempo, né? Quando que também foi lançada a startup, assim? Quando que foi a primeira nota fiscal emitida, né? Com o serviço? Porque como tu já vem aí, talvez, de uma carreira de empreendedora, talvez já teve outras aí, né? Outras notas emitidas em outros projetos, mas enquanto Good Visuals, quando que foi a primeira nota fiscal, assim, teve esse momento marcante, assim? Como que foi isso? Não porque eu tinha notas fiscais quando professora. Então, essa experiência eu já tinha. Mas hoje, não sei quantas pessoas... Deixa eu pensar. Hoje, com certeza, eu tenho mais de 10 anos em modelagem 3D. Mais de 10 anos de experiência. Mas o Estúdio Good Visuals vai fazer 4 anos em agosto de 2025. Ele surgiu em 2021, agosto de 2021. E a partir dali, que foi de fato onde eu transicionei, fiz a transição de carreiras, né? Mas de experiência tenho há muito tempo. E eu guardo essa data de agosto, assim. Então, agosto... O início, o pontapé inicial ali. Que aí, a partir de então, a gente já tinha logo, já começou a fazer uma movimentação no Instagram, a gente já fez toda a parte de portfólios, né? Uma parte mais administrativa, assim, né? A gente criou os processos do estúdio. Os processos que eu criei nessa época, basicamente, é o que a gente usa até hoje. A gente adapta um pouco, porque hoje tem muita inteligência artificial, mas o passo a passo ali continua sendo o mesmo que eu criei naquela época, que é o que eu já vinha fazendo de muitos anos. Então, o estúdio aí tem 4 anos, mas a Gabriela, mais de 10. A experiência já dentro da modelagem 3D, mais de 10 anos. E aí, se a gente vai pensar assim, né? Isso que você falou, eu me lembro quando eu fui, acho que a Gramado, se eu não me engano, e eu fui conhecer um resort, um lançamento que eles estavam fazendo ali. E eu lembro que o cara me deu um óculos de 3D ali, cara, a gente fez uma navegação ali, ele mostrando como que era de dia, de noite, como que era o pôr do sol. E aí eu achei legal que eles tinham, assim, alguns apartamentos, olha, sei lá, não eram todos, né? Mas, ó, aqui o da esquerda vai ter essa visão, o da direita é essa, o do primeiro andar é essa, o do, sei lá, 10º andar é outra, né? Então, basicamente, trazer essa experiência para o cliente aí que está indo para a construção civil, está indo para comprar algo na planta, basicamente. Esse é o grande sacada que vocês trazem enquanto solução, é isso, Gabi? Isso. Hoje, o nosso foco maior é na construção civil. A gente tem trabalhos em algumas outras áreas, mas o nosso grande cliente é a construção civil. E a gente traz esse tipo de experiência para o cliente. Porque eu costumo dizer assim que a maior dor de quem incorpora, o maior medo é e se não vender. Porque até então, antes de ter imagem, de estar lançado, é tudo um grande sonho, é um grande projeto, mas já foi contratado arquitetos, engenheiros, esse projeto já está feito, vários, provavelmente já aprovados para construção em prefeitura, toda a parte burocrática foi feita, de liberação, de licenças ambientais, tudo isso já está validado, aí começar a construir, de fato, lançar ele no mercado. Então, existe aquele medinho, assim, né? Porque tem a concorrência, tem um mercado saturado, tem muitas questões que talvez até impeçam que esse mercado cresça. E aí, o que eu digo? Nesse momento onde a gente mais tem que dar atenção à forma que isso será lançado. E isso eu costumo dizer que tem 3 pilares. Primeiro, de fato, essas imagens, essa experiência, o que vai ser feito, vai ter um vídeo, esse vídeo vai estar na televisão, vai estar na rede social, que a gente está falando de formatos diferentes. Vamos fazer imagem, vai ter uma feira, a gente vai colocar num banner, vai ter essa experiência do óculos virtual, o que vai ser feito. O segundo pilar é a equipe de marketing, né, ou que vai ser contratada ou interna, que vai ter como isso vai ser lançado, em que época vai ser feito um evento de lançamento, essa agenda de lançamentos, como isso vai ser lançado ao longo do tempo. E, por último, também muito importante, os corretores imobiliários, que é eles quem de fato vendem. Então, eu costumo dizer que esses 3 pilares eles têm que estar em constante conversa.
Porque se eu crio um material que vai ser divulgado, eu preciso saber como ele vai ser divulgado. Preciso saber para quem ele vai ser divulgado. Eu preciso saber quando, por exemplo, se é inverno ou verão. Se for inverno, a gente coloca mais cobertas no sofá, um tapete mais felpudo, que ele vai ser lançado. A gente está tentando trazer uma ideia de conforto, de aconchego. Ou não, ou é um lançamento para um casal jovem, mais despojado. Então, a gente vai colocar mais cores, a gente vai lançar na comunicação visual, vai ter toda essa questão de cultura, modernidade. Então, a imagem precisa transmitir isso. A gente conta uma história através de imagens e vídeos. Então, esses 3 pilares muito importantes têm que estar em constante conversa. Não é apenas só uma foto 3D jogada ao vento, né? Não, toda essa... com certeza não. Uma coisa que até eu digo, né? Imagens boas, é muito fácil hoje fazer uma imagem boa. Com inteligência artificial ficou mais fácil ainda, a gente não tem mais dificuldade em encontrar um material bom, calibrar uma iluminação boa. A inteligência artificial faz isso. Mas é uma imagem que converte. Porque eu estou falando de um lançamento imobiliário, o objetivo ali é vender. Essa imagem precisa vender. Vender para quem? Vender quando? Vender como? Certo? Vender por quanto tempo? Muitas vezes a gente faz um primeiro lançamento para investidores, mas esses investidores ainda vão vender para o morador final. Né? Você investe ali no início, valoriza depois de tantos anos, a hora que está entregue, vende ou aluga para alguém. Então, ele vai ser vendido novamente. A gente tem que pensar nesse material também, beleza? Vamos fazer o material de lançamento, público e investidores. Mas não são esses investidores que vão morar lá. A gente tem que ter o material para o público que irá morar lá. E aí entra a expertise de corretores imobiliários também, um pouco de essa expertise da área. Com certeza ela faz a diferença para a gente ter um material de alta conversão. E a gente está falando de um setor que tem uma boa representatividade na economia brasileira, né? Sim. E além disso tem um fator multiplicador muito grande, né? Porque cada real que você coloca na construção civil, ele se multiplica na economia de forma geral, muitas vezes, né? Isso porque tem toda a questão de mão de obra, enfim, todas as outras questões aí, né? Gabi, e eu sei que recentemente nós fizemos aqui em parceria, em conjunto, 2 eventos muito bacanas, que foi sobre aí o uso da inteligência artificial na arquitetura, né? Foram um evento, acho que tinha mais de 70 pessoas, e o outro que foi já uma oficina mão na massa ali para o pessoal aprender a fazer mesmo, abrindo um computador e fazendo de fato. Aí teve mais ou menos umas 20 pessoas, talvez algo nesse sentido. Gabi, você falou que hoje a gente tem uma imensidão de imagens com altas qualidades, né? Para quem está nos acompanhando aqui e é da área da arquitetura, né? Como que eles podem usar a inteligência artificial ao favor deles, né? Além só de me falar, olha, me deu uma ideia, né? O que dá para sair ali, além da espuma, né? Porque quando a gente fala em inteligência artificial, tem muita coisa que tá ali na espuma. Tem muita coisa que o pessoal tá usando a inteligência artificial como um Google, né? Como um buscador. E eu acho que ela vai muito além disso, né, Gabi? Sim. Como que você está utilizando isso nesse mundo da arquitetura aí? Nesse mundo da arquitetura, eu vou tentar não ser muito técnica. Mas, de fato, a gente tem muitas inteligências artificiais hoje para essa área. Não parece, a gente fala muito de inteligência artificial para gestão, administração, mas para a área da arquitetura tem muita também. Então, por exemplo, como que eu faço? Imagina que para eu fazer uma imagem, hoje essa imagem no meu computador vai levar 1 hora para ela ficar pronta. Se eu reduzir a qualidade dessa imagem, eu consigo fazer uma imagem em 5 minutos. Às vezes em menos de 1 minuto. Bom, mas é uma imagem com menos qualidade. Sim, mas a inteligência artificial dobra a qualidade dessa imagem. Transforma uma imagem em 4K Full HD em segundos. Então, acelera o meu processo. Porque a gente está falando de uma imagem. Beleza, uma imagem. 40 minutos, 1 hora, eu vou ali na cozinha, vou no banheiro. Beleza, mas se eu tenho 60 imagens para fazer, um pouco mais longo. Então, acelera esse processo. Na criação de vídeos curtos. Então, a gente está fazendo um vídeo que vai ser lançado para televisão. Beleza, eu vou querer pequenas cenas, o sol baixando ou o sol subindo.
às vezes na cobertura, né? Como é que vai ser essa vista passando. Talvez vai ser um passeio completo, né? Desde a entrada do edifício, passando pelo hall. Essas cenas, uma animação... Uma animação, de fato, são várias imagens com pequenas mudanças, a gente passa elas rápido de uma para outra, parece que está animado. Basicamente, isso é uma animação, são muitas imagens. Então, imagina que uma animação de 10 segundos vai ter mais de 300 imagens. E 300 imagens, às vezes, é pesado fazer, ou caro. Então, com inteligência artificial, eu consigo pegar a primeira e a última. Falo, ó, eu quero que venha daqui, eu quero que chegue até aqui. A inteligência artificial cria essa transição em segundos. Com todas essas imagens no meio desse processo aí, né? Isso. Então, ao invés de eu tirar muitas imagens, ao invés de eu fazer toda a animação de câmera, de luz, de material, eu faço a primeira cena e a última. Que eu tenho esse controle, onde eu quero que comece, onde eu quero que termine. Posso deixar ela criar livre e solta também, por que não? Mas eu posso controlar o que eu quero que ela faça. Então, facilita muito, de novo, processos, acelera o meu processo de entrega. Aí vai ser um pouco mais técnico, um pouco mais pontual, assim, mas... não gostei do material dessa mesa, com inteligência artificial eu consigo trocar. Eu não preciso ir lá, abrir o meu software de modelagem 3D, pegar a mesa, trocar por outra mesa, ou colocar outro material. A inteligência artificial faz isso muito rápido. E rápido, e eu acho que com nível de qualidade... Muito grande. Muito bom, né? Muito bom. Gabi, você comentou que usa e está utilizando, faz o uso da inteligência artificial. Tem algum software, algum aplicativo, algum site, algum nome de inteligência artificial que você pode compartilhar com o pessoal aqui, para o pessoal falar, olha, peraí, vou me antenar, vou buscar me capacitar, entender sobre, pesquisar sobre. O YouTube hoje ensina um monte, né? Sim. Tem alguma que você acha que seria importante o pessoal saber? Olha, eu vou dizer 3. 3 inteligências que hoje eu uso em todos os meus projetos. Alguns eu uso mais, alguns eu uso menos, mas essas 3 com certeza eu uso em todos. Primeiro é o Midjourney. Talvez é uma das primeiras inteligências artificiais que saiu para essa área. Ele é um gerador de imagens, basicamente. Eu coloco um texto sobre o que eu quero dizer, ele gera uma imagem. Hoje ele já consegue misturar imagens, eu tenho um controle muito grande no Midjourney. E basicamente eu uso ele para referência. Muitas vezes arquitetos passam horas no Pinterest, no Behance, no Google, em Instagrams de portfólio de arquitetura procurando... eu queria uma cena externa com uma mesa assim, mas eu não estou achando essa imagem. Pede para a inteligência artificial fazer. O Midjourney faz isso muito bem. Ali, bem feitinho. Põe um prompt bem feitinho, ele te dá essa referência. E o Midjourney, por si só, isso já faz alguns anos, a gente não sabe o futuro das inteligências, mas ele não consegue fazer uma imagem ruim. Ruim no sentido de proporção, né? De estética, é sempre uma... Existe uma composição, regra dos terços, simetria, alguma composição ele tem... E a qualidade de luz e cores é muito bem calibrada também. Então, por exemplo, nossa, não estou conseguindo fazer uma cena desse corredor, ele está esquisito, o corredor é muito estreito, a imagem tem que ser mais larga. Já pedi para o Midjourney gerar uma imagem, que eu sabia que ele ia gerar uma imagem com um ângulo bom, porque ele não consegue fazer imagens ruins. Que bom. Esse já... E eu uso para fazer material, uso para fazer imagens de móveis, que depois outra inteligência artificial transforma isso em bloco 3D. O Midjourney, ele de fato é muito potente para essa área se você souber usar. Ele é um gerador de imagens, não deixa de ser. Outra que eu vou dizer é o Prome. Ele tem ferramentas para diversas áreas do design, mas eu trabalho muito essas pequenas alterações de imagem. Tem uma jarra aqui no meio, não gostei, quero colocar um vaso de flor. Com a inteligência artificial eu faço isso muito rápido, eu uso muito o Prome. Tem muitas outras que geram também, mas acaba que eu uso muito o Prome. E para animação eu gosto do Luma. Luma, hoje ele foi comprado pela Dream Machine, então apesar de ainda se chamar Luma, ele é uma ferramenta da Dream Machine, mas ele cria animações... e eu consigo... Hoje eu consigo inserir pessoas ou animais pelo Luma.
Então, eu coloco lá uma cena, eu falo, eu quero uma pessoa passando no fundo. Aham. No fundo, ele vai conseguir fazer isso muito bem. Se for em primeiro plano, vai ter que mexer um pouquinho mais. Mas, eu quero que tenha carros passando na rua. Esse tipo de coisa o Luma consegue fazer muito bem. Então, é uma que, pelo menos, eu vou testar como vai ficar a animação no Luma. Pô, que legal. Então você já deu a dica de 3 aí. Eu conheci a primeira só, então pra mim já uma novidade conhecer essas outras vamos duas de um começo, aí. meio e fim, Exato, né? Uma exato. referência para mudar a imagem e já a parte final de vídeo. Que eu acho que hoje muitas pessoas estão utilizando, né? Usam muito e precisa a gente também quebrar um pouco esse tabu de usar a inteligência artificial é ruim. Não, claro que não, cara, é muito bom. Isso acelera muito o processo, melhora muito. E eu acho que, assim, aquela coisa, você usar a inteligência artificial como uma sugestão, como igual você falou, né? E aí você domina a técnica ali, você domina o que está acontecendo, né? Então, sair de uma referência, uma ideia, acho que isso é muito válido, né? Eu vou falar na minha área, né? A gente joga, às vezes, um relatório ali no chat, e aí você começa a discutir aquilo ali. Não quer dizer que ele vai te dar o resultado final e você vai acreditar veemente naquele resultado ali, né? Ele vai te dar uns insights. E aqueles insights, você como profissional, técnico e com a tua experiência, a tua bagagem, você vai pincelando, vendo o que é útil e o que não é, né? Acho que esse é um pouco do uso, assim, consciente da inteligência artificial, né, Gabi? Sim. Ô, Gabi, e aproveitando aqui já para puxar um pouquinho o gancho aí, um pouquinho mais sobre a Good Visuals. Quem que é hoje o cliente ideal de vocês, assim? Quem está nos ouvindo fala assim, poxa vida, quero indicar a Gabi, achei bem legal a solução dela e tal, quero indicar. Para quem que faz sentido o pessoal fazer essa indicação da Gabi? Quem faz sentido? Principalmente incorporadoras com prédios de mais de 10 andares. Né? Mais de 10 andares, que daí a gente está falando de um grande lançamento. Grandes lançamentos precisam de um pouco mais de atenção na hora de lançar. Então, incorporações com mais prédios residenciais de mais de 10 andares. Outro muito bom são loteadoras, que a teoria é a mesma. Ao invés de eu estar vendendo uma unidade de apartamento, eu estou vendendo uma unidade de lote. Mas também a gente faz isso em 3D, inserido na cidade, né? Como vai ficar essa intervenção urbana na malha da cidade. A gente consegue fazer toda essa modelagem 3D. E agora, para esse ano, eu estou expandindo para resorts. Estou expandindo Bahia acima. Estúdio Good Visuals já atua em São Paulo há algum tempo, mas agora tá tendo um certo boom do que eu tenho pesquisado, conversado com o pessoal de lá também, de muitos resorts surgindo. Sim. Então, mesma coisa, o resort... a princípio, ele é apresentado para investidores, depois ele é de fato construído, né? A hotelaria faz isso há muitos anos também. Para construir um hotel, é feito primeiro essa captação com investidores. Então, agora a ideia é expandir para resorts no Nordeste. Que bacana, que bacana. Então, parabéns aí por já estar aí ganhando novos estados e a gente fica muito feliz disso. Países também. Novos países também. Essa eu não tô... na Europa, essa daí eu tô sabendo aí que já tá faturando em euro já, né? Tô já faturando libras esterlinas. Olha, só por isso que já tá com a camiseta de Londres aí, sim. Já foi indo pra lá já pra ganhar um pouquinho ali e gastar um pouquinho também, né? Conhecer. Facilita, né? Querendo ou não, modelagem 3D é um serviço digital. Sim. E grandes empresas já têm esse costume, essa cultura de contratar profissionais do mundo inteiro. E acaba que, pela moeda do Brasil ser muito barata na Europa, para eles é muito vantagem, eles fazem isso há muitos anos. Gabi, o que você percebe assim, que foi o grande diferencial para o sucesso da tua trajetória enquanto empreendedor e da tua empresa? Grande sucesso da Good Visuals. O que foi assim que te dá uma vantagem competitiva muito grande quando você olha os seus concorrentes, assim, a tua trajetória mesmo até chegar aqui, né? O que teve esse... Putz, mudou isso, sabe? Teve uma pitada aí diferenciada. O que mudou foi eu parar de trabalhar como funcionária da minha empresa e, de fato, me transformar na empresária por trás do Estúdio Good Visuals. Perfeito. Porque quando a gente está na produção, apesar de hoje eu produzir muito ainda, muita coisa sou eu que faço,
Se a gente não sai dali, a gente precisa conversar com pessoas. A gente precisa que pessoas nos conheçam, né? Tanto hoje eu sou a Gabi do Good Visuals, mas em algum momento o estúdio Good Visuals vai andar por si só. Mas enquanto eu sou a Gabi do Good Visuals, as pessoas precisam conhecer a Gabi, conhecer as soluções da Gabi, do estúdio da Gabi. Perfeito. A partir dali, a gente começa a pensar em estratégias para alavancar o estúdio como marca por si só. Mas, por enquanto, esse processo de conhecer pessoas, falar sobre negócio, estar nesses ambientes, falando de tecnologia e inovação, é uma empresa... Hoje é um serviço, esses serviços de modelagem 3D existe há 30 anos, 35 anos no mundo. 30 anos atrás não tinha computador no Brasil. Então, estar nesse lugar falando dessa solução, que sim, é inovadora, é recente, quando a gente fala de mundo, é uma profissão recente no mundo, mostrando que nós existimos, artistas existem. Hoje aqui na SIC a gente tem um núcleo de artistas para a gente fomentar a importância da arte em sociedade, mas também divulgar que é um trabalho, é uma empresa, tem pessoas por trás trazendo soluções que impactam na vida de muita gente. Muita gente. E vamos ser sinceros, assim, né? Qual é a diferença de um lançamento exitoso e um lançamento que talvez, aí de empreendimento, né? Que talvez não teve tanto êxito. Tem vários fatores. Tem fator preço, tem fator localização, enfim, né? Tem vários fatores, mas um que é decisivo, principalmente quando você está falando em pessoa física, comprando o teu primeiro apartamento, comprando, né? Ali a tua futura casa, é olhar e falar assim, nossa, eu me sinto em casa. E isso, quem provoca, é quem entrega as imagens, né, Gabi? Sim, a gente compra com emoção. Comprar é um ato emotivo. E grandes marcas usam isso muito bem a seu favor. Toda essa parte de pertencimento é sempre tentando gerar uma emoção. Então, uma imagem tem que gerar uma emoção. Qual emoção? Aí a gente vai ver o tempo, o local, o público-alvo, vai ter que primeiro fazer esse estudo de persona, de cliente ideal para... Porque hoje eu vendo para uma incorporadora, mas a incorporadora vende para um cliente final. A incorporadora, ela acaba nem sendo seu cliente final, né? Quem é teu cliente final é o cara que tá comprando o apartamento, né? Sim. Tá comprando o loteamento, enfim. Sim, né? Com certeza. Então, assim, são imagens... Como gerar uma imagem que conta uma história... E aí vem muito estudo, algumas especializações que eu tenho em storytelling, como contar uma história através de imagens. Vem também muito conhecimento da parte cinematográfica, como que o cinema faz as cenas, como que o cinema passa as emoções. Porque o cinema tem música, tem diálogo. A imagem às vezes não tem, mas eu consigo esse mesmo impacto nas imagens. Não deixa de ser o mesmo estudo, a mesma área. Tem que sensibilizar ali, tem que ganhar o cara em uma imagem, né? A pessoa ali em uma imagem. Porque a gente toma essa decisão em segundos, né? Pode criar todas essas experiências, mas, por que eu quero? Não sei, porque eu quero. E aí a gente cria justificativas na nossa cabeça para justificar essa emoção que a gente teve. A gente faz isso de forma natural. Então, temos que emocionar. Como que a gente emociona? Com um material de alta qualidade e de alta conversão focado nesse público-alvo, com um lançamento de marketing também focado, muito bem estruturado, muito bem estudado. A gente precisa, de fato, estudar como isso vai chegar no mercado. E a linguagem dos corretores, que, de fato, a gente volta ali os 3 pilares de um bom lançamento. Os corretores precisam conversar nessa mesma linguagem. Precisa estar todo mundo muito bem alinhado. Precisa. Cara, que sensacional esse nosso bate-papo. Que pena que ele está chegando ao fim aqui. Mas eu aprendi vários insights, assim, porque vira e mexe a gente está conversando com o pessoal aí que está incorporando, fazendo alguma incorporação, alguma coisa assim. E aí já fica o convite aí para quem está nos acompanhando, nos ouvindo. Uma frase final? Claro. Vou pedir até para você deixar suas redes sociais aí, como que o pessoal faz para te encontrar aí, para de repente pedir aí um orçamento para Gabi, coisa assim. Olá, primeiro vamos pensar assim,
Normalmente, essa parte de imagens é o que o pessoal mais acelera. Fala, não, rápido, preciso lançar, preciso lançar. É isso que vai fazer o diferencial na tua venda. Quem você quer que esteja por trás disso? Muitas vezes é um estagiário que fez na pressa, na madrugada, porque você queria lançar já no dia seguinte. Tenta olhar isso com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de atenção. Porque o que diferencia um lançamento do outro é o preparo. E esse preparo, imagina na culinária, né? Você pode passar 3 dias cozinhando algo, porque primeiro tem que deixar de molho, não sei o quê. Ou você pode fazer um miojo em 3 minutos. Quem que é o seu público? Onde você quer chegar? Então, traz esses 3 pilares para conversar, vamos de fato estruturar um lançamento. A gente pode fazer um lançamento contínuo. A cada mês vai lançando imagens. Vai chegar na época do Natal, a gente coloca uma decoração natalina. Virou ano novo, troca tudo. Já deixa tudo nas cores do ano. A gente consegue fazer esse comparativo com marcas. Então, o que eu tenho para dizer é olhem com cuidado como e quando o lançamento vai ser feito. Não é para ser nas pressas. Não é o momento de acelerar. Não é o momento de contratar quem vai fazer mais rápido, não é o momento de lançar só porque tem que lançar. Tem que chegar naquele dia, porque o cronograma dizia tal dia, e vamos fazer o lançamento. Tal. Isso, ou chame o artista, chame o estúdio para estar pelo menos junto na mesa sobre como vai ser esse cronograma de lançamento. Muitas vezes acontece de chegar para mim e falar, não, mas é porque já está no cronograma que tem que ter imagem quinta. Eu falei, tá, mas é que vocês não me avisaram? Até ontem eu não estava sabendo. E hoje já é terça, e vocês conversaram sobre isso há 3 meses atrás. Então, a pessoa que vai fazer as imagens, o estúdio, precisa ter um representante na mesa, até para ver possibilidades, né? Falar, vocês vão ter essa feira, a gente consegue hoje fazer isso em 3D, talvez seja interessante. Uhum. Essa troca é muito legal. Mas como vocês me encontram hoje nas redes sociais, o perfil do estúdio, Studio Good Visuals, né? Estúdio com S, a gente coloca o nome em inglês. Mas tem o meu perfil pessoal também, Gabriela Strieder, no Instagram. Aqui na SIC Labs, estamos aqui praticamente todos os dias. Alguns dias mais, alguns dias menos. Sempre tomando um cafezinho especial. Sempre tomando um cafezinho especial. Tem o nosso cafezinho especial aí ainda? Olha, tem um problema com esse cafezinho especial aí, que depois eu vou ter que contar ele em off aí, que nós tivemos um contratempo com esse café especial. Eita. Esse café especial foi parar na minha casa. Poxa vida, Vini! Não, mas depois a gente vai ter que preparar um outro cafezinho especial aqui pra SIC Labs aí, feito lá na prensa francesa aquela, francesa, né? Ali vai ser um cafezinho top, Pessoal, estamos chegando ao fim de mais esse episódio aqui, trocando uma ideia com a Gabi aqui. Gabi, muito obrigado por aceitar isso aqui conosco. Muito obrigado por ser residente do SIC Labs, né? Porque também nada existiria sem vocês aí, empreendedores que querem fazer o negócio acontecer mesmo, querem faturar milhões aí, que é o caso de todas as startups nossas aqui que estão aí voando alto aí, né? Gabi, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui e ficamos aí até o próximo episódio. Bora! Obrigada! Esse podcast foi apresentado por a SIC Labs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.